Recentes descobertas científicas culminaram no primeiro experimento de viagem no tempo bem-sucedido, abrindo uma nova fronteira para a humanidade. Esse feito extraordinário começa a desvendar os mistérios do espaço-tempo, que até então eram restritos à teoria. Com essa realização, os cientistas conseguiram enviar uma partícula subatômica para o passado, marcando um avanço monumental na física e na compreensão do universo. As implicações desse experimento são imensas, prometendo revolucionar nossa percepção do espaço e do tempo e lançar luz sobre enigmas que antes pareciam impenetráveis. Você sabe, é claro, que a Terra é banhada pela luz do Sol todos os dias. Diariamente, acendemos e apagamos diferentes fontes de luz de forma mecânica, sem sequer pensar nisso. Mas imagine que um dia você apaga as luzes casualmente, adormece e acorda em uma era completamente diferente. Vamos entender como isso aconteceu e o que isso tem a ver com a luz. A física quântica é bastante maluca. A física clássica é como um filme que é projetado do início ao fim, enquanto o mundo quântico é como ter a capacidade de pegar o controle remoto e manipular as cenas que você está assistindo. Fascinante e misterioso. Vamos supor que você tem um interruptor de luz comum, que pode estar ligado ou desligado. Isso é como um bit regular em computadores, que pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Mas, em computadores quânticos, existe um tipo especial de interruptor, chamado QUBI. Diferente dos bits regulares, um QUBI pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Ele pode ser 0, 1 e tudo entre eles, como ter a luz acesa e apagada simultaneamente. Sim, nosso universo tem algumas regras estranhas. Essa propriedade misteriosa, chamada superposição, nos permitiu fazer algo incrível recentemente: reverter o tempo, pelo menos em um pequeno experimento com computadores quânticos. No outono de 2022, dois grupos de cientistas, um de Oxford e outro de Viena, decidiram conduzir um experimento curioso. Eles usaram um computador quântico para criar um programa que reverte o tempo. Eles pegaram um minúsculo elétron e tentaram fazê-lo retroceder no tempo, por apenas uma fração de segundo. Seria como desfazer um triângulo de bolas de bilhar, onde as bolas vão do caos à ordem e depois, magicamente, voltam ao ponto inicial. Mas não se empolgue com a ideia de viagem no tempo ainda. Infelizmente, não temos certeza se é possível recriar isso na vida real. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, se observássemos 10 bilhões de elétrons localizados a cada segundo, durante toda a existência do universo, veríamos algo assim acontecer apenas uma vez, e isso levaria o elétron de volta apenas uma fração mínima de segundo. Portanto, eles não inventaram uma máquina do tempo, eles apenas conseguiram criar essa simulação em computadores quânticos. Há outro detalhe também. Quanto maior a simulação, mais complexa e menos precisa ela se torna. Em nosso experimento, usamos apenas um QUBI e conseguimos reverter o tempo. Em uma configuração de 2 qubits, os cientistas conseguiram reverter o tempo em apenas 85% dos casos, e em uma configuração de 3 qubits, essa taxa caiu para 50%, com mais erros. Se continuarmos adicionando mais qubits, não conseguiremos realizar essa façanha. Além disso, o sucesso depende da quantidade de informação que o sistema pode armazenar. Por exemplo, teletransportar uma pessoa seria quase impossível, porque os seres humanos têm uma quantidade enorme de informações dentro de si. Então, infelizmente, nenhuma máquina do tempo até agora. Mas existem alguns usos possíveis dessa descoberta. Reverter estados de qubits em um computador quântico pode ajudar a corrigir erros durante o desenvolvimento, como se fosse um pequeno Ctrl+Z na vida real. Foi um pequeno passo em direção a descobertas mais emocionantes no futuro. Por exemplo, recentemente, eles demonstraram outra coisa fascinante: enviar a própria luz de volta no tempo. Agora, a luz não é apenas uma fonte de iluminação, ela possui superpoderes que nem podemos imaginar. Os antigos gregos acreditavam que nossos olhos emitiam raios de visão. Sir Isaac Newton provou que estavam errados, centenas de anos depois, ao conduzir seus experimentos com prismas. O prisma quebrou a luz branca pura em uma bela paleta de cores, e assim descobrimos que a luz, na verdade, consiste em várias cores diferentes. Muitos anos depois, os cientistas aprenderam ainda mais, que a luz é uma onda. E, mais tarde, no século XX, descobrimos o paradoxo final, que ela é tanto uma onda quanto uma partícula, uma existência dual em um único fóton. E quanto mais aprendemos sobre a luz, mais coisas malucas descobrimos. Em 2016, cientistas conseguiram congelar a luz no tempo.
Eles colocaram fótons, as menores partículas de luz, em nuvens atômicas ultrafrias e conseguiram pará-los, ainda que por um breve momento. Mas o fato de isso ser possível já é incrível. Depois, os cientistas ficaram ainda mais ousados. Eles decidiram tentar não apenas congelar a luz, mas mover sua direção no tempo. Eles pegaram um cristal especial e passaram um fóton por ele, iniciando assim a chamada reversão temporal quântica. Como resultado, o fóton começou a se mover tanto para o futuro quanto para o passado ao mesmo tempo. A mágica científica por trás disso envolve dois princípios quânticos: superposição e simetria quântica. Já mencionamos o primeiro, que permite que pequenas partículas existam em múltiplos estados ao mesmo tempo. Agora, o segundo princípio diz que, mesmo que você inverta as partículas como em um espelho, elas ainda seguirão as mesmas leis. Combinando esses conhecimentos, cientistas criaram um fóton que desafia o movimento usual do tempo. Mas, novamente, não é nada extraordinário ainda. Essa inversão temporal funciona apenas para partículas específicas, não para seres humanos inteiros. E mesmo que funcionasse em nós, rebobinar uma pessoa, mesmo por um segundo, exigiria uma quantidade imensa de tempo e energia. Mas o fato de conseguirmos alterar a velocidade da luz e fazê-la mudar de direção já é impressionante. Os cientistas já veem possíveis aplicações para essa descoberta. Por exemplo, pesquisadores de Harvard sugerem uma maneira inovadora de naves espaciais viajarem pelo espaço na velocidade da luz, aproveitando explosões de supernovas. Geralmente, viajar para outras estrelas requer uma quantidade insana de energia, mas esses cientistas têm uma ideia ousada. Eles acreditam que as naves espaciais poderiam usar eventos naturais, como estrelas de alta velocidade e meteoros, impulsionados por supernovas, para alcançar velocidades extremamente altas. É algo parecido com a forma como os navios à vela capturam o vento. Civilizações avançadas poderiam usar essas explosões de energia para acelerar suas naves espaciais. Imagine uma nave espacial com velas solares ou magnéticas, aproveitando o poder de uma supernova. Essas velas poderiam utilizar a pressão da radiação solar para funcionar, sem necessidade de motores tradicionais ou combustível. Além disso, essas velas são muito mais leves e baratas de lançar no espaço em comparação com espaçonaves convencionais. A equipe já está trabalhando em uma vela de luz acelerada por lasers, capaz de atingir 20% da velocidade da luz. Pode não parecer muito, mas é uma velocidade incrível. O sonho deles é ajudar a humanidade a fazer uma viagem rápida até Alpha Centauri em apenas 2 décadas. Não é incrível quantas coisas podemos fazer com a luz, e não apenas na nossa imaginação? Vamos falar de realizações mais práticas. Recentemente, uma empresa canadense de camuflagem chamada Hyperstealth Biotechnology Corporation desenvolveu uma capa de invisibilidade real. Essa capa mágica não precisa de nenhuma fonte de energia, é tão fina quanto papel e não é cara. A Hyperstealth imagina um mundo onde esse material possa esconder pessoas, veículos, navios, espaçonaves e até edifícios inteiros. Ainda está em fase de protótipo, mas já funciona muito bem. Eles deram a essa tecnologia incrível o nome de Quantum Stealth. Ela dobra a luz de uma forma que pode fazer objetos desaparecerem da visão. Essa tecnologia pode tornar objetos quase invisíveis, não apenas no espectro visível, mas também no ultravioleta, infravermelho de ondas curtas, e ainda bloqueia o espectro térmico. A tecnologia funciona graças à lente lenticular, uma folha corrugada com lentes convexas. Quando empilhadas de maneira específica, essas lentes refratam a luz em vários ângulos, criando pontos que bloqueiam a luz e ocultam o objeto atrás do material. Infelizmente, ainda não oferece um efeito de invisibilidade total, mas talvez um dia consigamos alcançar isso, se continuarmos trabalhando nisso. Se você se esconder atrás dessa tecnologia, parecerá um pouco embaçado, como se estivesse olhando através de um vidro sujo, mas não será visível. Se colocar esse véu na frente do seu corpo, parecerá uma cabeça flutuante. O progresso científico está a todo vapor. Talvez um dia possamos reverter o tempo, não apenas para pequenas partículas de luz, mas para seres humanos inteiros. Até lá, vamos aproveitar nossas capas de invisibilidade e continuar curiosos. Isso é tudo por hoje. Se você saciou sua curiosidade, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, ou se quiser mais, clique nestes vídeos e fique no lado brilhante da vida.